Olá, muito bom dia. Já chegando aí à tarde, né? Vamos ler, dar continuidade ao livro de Atos, onde nós começamos. E tenho feito algumas lives de outras leituras. Mas vamos voltar ao livro de Atos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10 e diante. Aqui nós vamos ter por título o centurião Cornélio, a visão do lençol, só, tá? Ou seja, damos prosseguimento na palavra de Deus. Na live lemos as cartas de Paulo, paramos em Hebreus, vamos iniciar Hebreus. Agora vou compartilhar com vocês esse capítulo 10 de Atos no plano de leitura no YouTube. E no nome de Jesus, vou também dar continuidade ao livro de Números na leitura e assim por diante. Amém? O que nos importa é a palavra de Deus. Deixa eu apresentar para vocês a Bíblia ontem que eu não mostrei para vocês. Essa aqui é a minha primeira Bíblia. Essa aqui sim, ó, está como, né, verdadeira cicatriz de guerra. Algumas metades dela já não tem, ó. Aqui tem Gênesis, a partir do versículo 25, marcou uma história de quando eu saía e entrava no caminho do Senhor, saía e entrava nos caminhos do Senhor, e ela ficava jogada por ali, e o tempo foi deixando ela dessa forma, dessa maneira. Mas para o glória do nome de Jesus, voltei para o caminho do Senhor. Essa aqui é a minha Bíblia, minha história. Amém? Para que isso? Para aconselhar os jovens que hoje estão na presença de Deus, para que nunca saiam da presença do Senhor. E tenham zelo com as suas Bíblias. Não pegue elas de qualquer jeito. Não folhinham elas para ficar com as pontas viradas. Tenha zelo, porque a palavra de Deus, amém? É papel, sim, mas contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Ela é a palavra de Deus viva. É a Bíblia Sagrada. Cuide bem da sua Bíblia. Não deixe para qualquer um pegar e ler. Não empreste também para ninguém. Porque todos nós temos capacidade de comprar uma Bíblia. Se tiramos dinheiro para gastar em iPhone e coisas caríssimas, comprar uma Bíblia também a gente tem condições. Amém? Vamos lá. O centurião Cornélio. Senhor Jesus, convido o teu Espírito neste lugar, nesta meditação da palavra de Deus, e permaneça aqui, Deus, o dia todinho, neste lugar comigo e com os irmãos que estão do outro lado do vídeo, em nome de Jesus. Atos capítulo 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Em outras versões vai dizer que ele era um homem religioso e temente a Deus. Religioso e temente a Deus. Aqui ele fala piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Em outras versões vai dizer que fazia boas obras ao povo. E de contínuo orava a Deus. A minha versão era João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Este, quase a hora nona no dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Ou seja, aqui vemos uma coisa muito interessante, que muitas das vezes as pessoas elas interpretam por interpretações erradas,
por não ler e nem conhecer as Escrituras, que é o poder da palavra de Deus. Amém? Aqui ele diz que ele é um homem piedoso. Como eu disse, em outras versões ele é um homem religioso. Um homem religioso, porém que temia a Deus. Nesse caso, com certeza ele era um homem religioso, temente a Deus, que não misturava com as coisas mundanas, que não sacrificava os ídolos, que não se submetia às leis, às regras romanas daquela época. Ou seja, tudo que ele fazia, as boas obras que ele fazia perante a Deus, que ele orava a Deus, que era temente a Deus, as orações e as boas obras que o Senhor observava nele, chegou até a memória de Deus. Aí o Senhor responde, aparece nele diante, manda até a ele um anjo do Senhor para falar com ele. Imediatamente o que ele faz? Ele pergunta quem é, escuta a mensagem e em seguida o que? Obedece. Então é assim, meus irmãos. A vida cristã, ela não é, vou dizer no ditado popular, ela não é bicho de 7 cabeças não. Ela é obedecer, são duas que eu esqueci agora, mas uma delas é obedecer. E não tem não tem, como é que dá o nome? Não tem dificuldade nenhuma. É só ler e obedecer. Creia no Senhor Jesus e obedeça a sua vontade. Leia a palavra de Deus e obedeça o que está nela. Obedecendo, você está o que fazendo? Praticando a palavra. Amém? Muitos dizem assim, como eu muitas vezes falo no meio dos meus irmãos na minha congregação, que eu congrego assim, leiam a palavra de Deus. Aí o irmão lá de trás responde, mas tem que praticar. Claro, tu só vai praticar aquilo que você lê. Se você não lê, você não leva a prática. É igual como se faz um curso. Se você faz um curso na especialidade que você quer trabalhar, você só vai exercer o seu emprego se você praticar o que você aprendeu. Então, é fácil, não tem segredo. Creia, tenha fé, obedeça. Amém? Obediência é o caminho certo que vai te levar ao patamar, aquilo que o Senhor desejar para você. Seja em qualquer área da sua vida. Obedeça que o Senhor responde às suas orações. Continuando aqui no versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Ou seja, Pedro saiu de si, foi arrebatado nessa visão espiritual. Ele saiu do corpo, estava já numa visão espiritual, estava no mundo espiritual. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eles, os homens que foram enviados por Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aqui, o próprio Espírito Santo ele vai fazer a definição do Cornélio. Olha aí. Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus.
os 90 justos, os 99 justos, não me engano agora, mas é da palavra de Deus mesmo. Eles não precisam de ser perdoados, os justos, esses 90 justos, ou 99 justos, eles não precisam de perdão. Nós, porém, somos justos, pecadores, mas pecadores que se arrependem dos nossos pecados. Aqueles que se diz justo, eles não se arrependem. Eu não estou comparando isso agora com Cornélio não, tá? É só uma memória que me veio aqui na minha mente. Então, aqui ele define, né? Ó, homem justo e temente a Deus. Além dele ser justo, procurar fazer o que é certo, procurar se desviar do mal, não entrar nas leis romanas, não entrar nas leis italianas, porque ali naquela época você vai estudar nos livros e você vai ver o quanto ali era cruel. Era só deuses. Ali era um panteão de deuses que era coisa mesmo horrenda. Nem se compara nos dias de hoje. Amém? E que tem o bom testemunho. A frase mais interessante aqui é que ele define: e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Ou seja, Cornélio ele era um homem justo, temente a Deus e dava bom testemunho. Não, você não vai alcançar a graça de Deus se você for justo e se você não for temente a Deus. E se você der testemunho. Tá faltando o que aí? Ser temente a Deus. Não adianta você ser temente a Deus e não dar testemunho e ser justo. Não adianta você dar um bom testemunho onde você for e não respeitar a Deus. E muito menos nem ser justo. Ou seja, ter que andar em santidade, ter que andar em concordância. Amém? Você, o seu espírito ligado com o Espírito de Deus, tem que andar na justiça, tem que temer a Deus e dar bom testemunho da sua vida pessoal, onde você quer que seja. Não adianta você ser crente dentro da igreja e fora da igreja com a sua turminha na esquina, você é totalmente diferente. Amém? Então, é muito sério. O reino de Deus ele é sério. O reino de Deus ele é sério. A vida espiritual não é parque, batalha espiritual não é brincadeira, ou seja, é sério. O reino dos céus é sério, então temos que nos posicionar para que o Senhor ache em nós graça e nos use conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Então vamos prosseguir. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele entrou, e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nessa visão de Pedro, porque assim, ó, os judeus, ele tinha aquela questão: eu não me envolvo com gentios. Sou judeu, só vou me envolver com judeus. Gentios para lá, judeus para cá. Então Pedro ele fazia essas acepções de pessoas. A visão de Pedro foi mais ou menos isso. Os judeus ele não comiam certos animais conforme a Bíblia definiu para ele perante lá atrás, na lei de Moisés, no livro de Levítico. Tem regras de animais que eles não podiam comer.
Ou se tocar em algum animal se tornaria imundo, se tocar alguma coisa se tornaria imundo. Só que quando Jesus veio, ele não aboliu essa lei, mas ele a cumpriu e fizemos uma lei que poderíamos viver, poderíamos não, para que nós vivêssemos da graça. Aquilo que era proibido para os judeus, para nós não era, porque nós vivíamos mediante a graça, mediante o poder de Jesus, orando sempre ao Senhor, consagrando as coisas imundas a Deus, e Ele consagrara diante dele para que nós não sofrêssemos nenhum mal. Só que Pedro ele tinha essa visão ainda. É por isso que ele não foi usado para pregar para as nações. Foi usado Paulo, porque Paulo foi reconhecido como o apóstolo dos gentios, porque Paulo não rejeitou os gentios, ele veio para nós. Ele alcançou as nações, Pedro ficou só para lá. Então aí ele teve essa visão que pode sim os gentios andar com os judeus, sendo que vamos temer e ser obedientes ao mesmo Deus. Não tem acepção. Jesus, ele morreu pelo judeu, Jesus morreu pelo não judeu, Jesus morreu pelo brasileiro, pelo japonês, Jesus morreu por todos. Ou seja, no reino dos céus, o reino dos céus é para apenas, o reino dos céus ele é para apenas uma pessoa que quiser entrar nele. Qual é esse tipo de pessoa, queridos irmãos? Qual é essa pessoa que você está falando, servo, leitor da leitura? É para todo aquele que crê. Não tem diferença. Não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. É para todo aquele que crê que Jesus é Senhor. Ele o aceita como seu Salvador e obedecem, já está fazendo parte do reino dos céus. Aleluia. Então aqui no versículo 34, Pedro cai em si e ele diz, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Um italiano, um Cornélio, temente a Deus, que fazia boas obras, que era justo, que dava bom testemunho da corte da Itália, foi até Pedro, que é judeu, falar da visão do Senhor em resposta. Aí Pedro cai em si, realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para todo mundo, para todo aquele que crê. E se você crê, você que está em dúvida, você que está fora do caminho do Senhor, que Satanás põe na sua cabeça, eu não vou voltar mais para Jesus, porque quando eu voltar, muitos vão olhar para mim, muitos vão me julgar, porque eu estava lá e saí negativo. Lembrai-vos da parábola do filho pródigo. Quando um desviado volta para Jesus, ele está aqui conosco, ó, no mesmo nível. Não existe no reino de Deus. Eu estou aqui, o desviado está aqui. Não existe. Somos de igual para todo mundo. Igual. O reino de Deus somos iguais. Não somos melhor que ninguém. Aprendemos que Paulo fala, sejais superiores como uns aos outros, amando uns aos outros. Eu tenho que me amar meu irmão acima de mim e o meu irmão tem que amar outro irmão acima dele, e assim é igualdade. Amém? Aprendamos isso nesta palavra de hoje, que não há acepção de pessoas. Você que saiu dos caminhos do Senhor, você que saiu da sua igreja, você que deixou a liderança, você que era músico, saiu, volte hoje mesmo. Porque este mundo não há nada para você. Volte para os caminhos do Senhor, porque é lá que está a sua família, o corpo de Cristo. Amém? Prosseguindo no capítulo 30, no versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro aprendeu. Cornélio talvez não era nem da nação dele, ele só estava prestando serviço militar na Itália. Talvez ele fosse de outra nação. Mas aí Pedro fala aqui no 35, ó, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, você que é um brasileiro que está em outra nação servindo ao Senhor e teme a Ele, faz o que é justo, o Senhor vai agradar de você. O Senhor vai lhe dar graças. Tudo que você orar, o propósito que você fizer, o Senhor vai responder. É por isso, meus queridos irmãos, que dentro da nossa própria igreja tem um irmão que prospera, tem aquele que não prospera. Mas você não sabe o preço que esse irmão paga para prosperar. Aleluia. O reino dos céus é negar-se a si mesmo, é negar a nossa vontade, é negar a nossa vida aqui na terra e viver para Deus, porque Ele vai cuidar de nós enquanto Ele não voltar. Enquanto Ele não voltar, Ele vai nos dar tudo que é necessário para que nós vivamos bem
aqui nessa terra. Aí encaixa aquele versículo: se bem fizerdes, comerás o bem dessa terra. Amém? 37. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando o Espírito Santo ungiu Jesus, ele saiu curar todos os oprimidos do diabo. Assim tem que ser também a nossa vida, evangelizar, sair evangelizando, sair pregando a palavra de Deus, orando e repreendendo e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus nos deu autoridade para isso. E temos só que praticar para que esses dons fluem de dentro de nós. Amém? Versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus, ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ao ressuscitar, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém? A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Aí a visão de Pedro já mudou. Ali foram batizados por essa mensagem muitos estrangeiros, muitos povos misturados ali. E começaram já a criticar, né? Pode esses ser batizados por não ser dos judeus? E Pedro fala: esses que acabaram de receber o Espírito Santo de Deus não podem ser batizados com a água? Então ali Pedro, a visão de Pedro mudou. Ele passou a acreditar que o reino dos céus é para todo aquele que crê. Para finalizar esse versículo 43, que diz assim, ó, ao 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, quando ele fala juiz dos vivos e dos mortos, não é para você acender uma vela para seu ente querido que morreu e dizer que a vela vai iluminar ele no caminho até chegar a Jesus, não, tá? Não se refere a isso, não. Ele está falando dos vivos que somos nós, que temos o Espírito Santo, que somos vivos no Espírito, que a nossa alma foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Essa matéria aqui não significa nada, porém temos que cuidar do corpo. Os mortos que ele fala são as pessoas que estão vivas na carne, porém a sua alma está morta. Amém? Estão vivos, mas estão mortos. Mortos nos seus pecados, mortos nos seus delitos. Não há vida neles. Só mesmo a carne, fica tipo um zumbi andando na neblina. Entendeu? Então é isso que ele está falando. Não é os mortos, não, é os vivos mesmo. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que não são salvos em Cristo, estão vivos e não sabem nem por que vivos estão. Amém? Então nós somos para estas pessoas que estão mortas, os seus delitos e pecados, e o Senhor nos dá autoridade para
pregar o evangelho para elas, para que elas sejam ressuscitadas espiritualmente, os seus corpos sejam transformados para sacrifício vivo perante o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que este vídeo venha impactar a sua vida, que no dia de hoje, para cá na Zona Sul, de Educandos em diante, está começando a chover, e que o Espírito Santo transforme a sua vida, fale com você, porque só Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. E muito obrigado por aqueles que vão ver este vídeo, por aqueles que vão continuar este vídeo, por aqueles que vão se inscrever no canal. Este canal, Deus, é justamente para isso, para edificar a mente das pessoas que estão dormindo espiritualmente e que o Senhor está próximo de voltar. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.